Acabei de entregar no Tribunal da Moita, aliás, que está aqui exatamente atrás de mim, a candidatura do Partido Socialista às autárquicas deste ano no Concelho da Moita. Listas para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para as 4 freguesias e União de Freguesias. São cerca de 200 de candidatos que com o Partido Socialista vão fazer tudo para que possam melhorar este concelho. Há um lema escolhido para esta campanha: coragem para mudar, e é exatamente isto que estes homens e estas mulheres candidatos e candidatas se propõem fazer. Ter muita coragem mesmo, para alterar o Concelho da Moita, obviamente que para melhor. Os indicadores do município em que todos nós vivemos, são indicadores que não primam pelo desenvolvimento. Todos nós sabemos isto, mas sabemos isto ano após ano, década após década, mas infelizmente existe uma apatia excessivamente acentuada na nossa terra, que leva a que as pessoas tenham indicadores maus, como acabei de referir, mas que não se desloquem às urnas para mudar. Eu acredito que chegou o momento de pôr ponto final a esta situação. O Concelho da Moita não pode voltar a viver mais 4 anos de um mandato onde a CDU já faz aquilo que quer, à hora que quer e como lhe apetece, com desrespeito por tudo e por todos. É o momento do ponto final, é o momento de coragem para mudar. Da Juventude Socialista da Moita, Miguel. Boa noite a todas e a todos aqui presentes e aos que estão a assistir em casa. Em primeiro lugar, dirijo uma palavra de agradecimento ao Presidente, Conselheiro e candidato à Câmara Municipal da Moita, Carlos Albino, e também ao candidato à Assembleia Municipal, António Duro, pelo convite que me foi endereçado para estar aqui presente. Hoje falo-vos de juventude. Falo-vos da falta de pensamento crítico, da falta de estratégia de quem governa o nosso município há 48 anos nesta matéria. Falo-vos da ausência de políticas sérias e consistentes para a juventude. Como jovem socialista, fiz parte da luta encetada pelo Partido Socialista, pela constituição e implementação do Conselho Municipal da Juventude e pela forma organizada de participação na vida política do Conselho. Assisti ao voto contra da CDU às propostas de implementação do orçamento participativo, justificando esta força política o seu sentido de voto, afirmando, demagogicamente, que qualquer orçamento é em si participativo. Não é verdade. Nós, jovens, pedimos voz, pedimos espaço para implementar projetos e ter a oportunidade de contribuir para potenciar o nosso concelho. Retirá-lo do marasmo em que se encontra. A par que a existência de equipamentos desportivos, sendo que os que existem apresentam falhas graves ao nível da manutenção. A falta de promoção e sensibilização para o desporto das nossas associações. Fica muito por dizer, mas por fim deixo uma palavra de agradecimento aos que hoje, sendo menos jovens, outrora lutaram. Pela liberdade, pela democracia do nosso concelho. Estes são a nossa fonte de inspiração. Também dar enormes parabéns à nossa candidata jovem, Bárbara Dias, que muito nos honra. A luta para a melhoria da nossa terra é sempre contínua. Para isso é necessário mudança, para isso é necessário coragem para mudar.
Senhoras e senhores, recebam com um forte aplauso a coordenadora das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos do Concelho da Moita, Sara Silva. Boa noite a todos. É com uma grande satisfação que estou aqui hoje na apresentação da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal da Moita. A nova estrutura conselhia das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos da Moita, recentemente criada, tem em vista a promoção das mulheres na vida política e na sociedade, fortalecendo o projeto do Partido Socialista. É um elo de ligação entre as mulheres socialistas do Concelho, aproximando-as da estrutura de base, incentivando-as a uma maior participação na esfera política, porque uma sociedade só é realmente democrática e desenvolvida se contar com uma participação igualitária de homens e mulheres em todas as áreas. Trabalhamos em articulação com a Conselhia do Partido Socialista da Moita nas várias atividades e particularmente nesta fase de elaboração das listas candidatas às eleições autárquicas, num processo de designação de candidatas, contribuindo para aumentar a representatividade das mulheres deste Concelho na atividade política local. Na qualidade de coordenadora das Mulheres Socialistas da Moita, presto, aqui hoje, formalmente, o apoio ao nosso candidato Carlos Albino, que desde o primeiro momento incentivou a constituição da estrutura conselhia das Mulheres Socialistas, defendendo que esta seria uma mais-valia para o nosso partido. Estou aqui hoje para retribuir-lhe esse apoio e agradecer a forma como acolhe todas as estruturas do PS a nível local, enquanto Presidente de Conselhia, valorizando a qualificação e a competência das mulheres. Agrada-me particularmente o facto de, no nosso Concelho, em 4 candidaturas do PS às Assembleias de Freguesia, 2 delas são encabeçadas por mulheres. Por fim, dizer de Carlos Albino que as mulheres socialistas do Concelho da Moita estão ao teu lado, porque acreditamos na tua capacidade para liderar este projeto, acreditamos na tua dedicação e empenho, acreditamos na tua coragem para fazer acontecer a tão desejada mudança no Concelho da Moita. Vamos em frente. Viva o Partido Socialista, viva a Moita. Senhoras e senhores, temos a honra de chamar ao palco o Presidente da Federação de Setúbal do Partido Socialista, António Mendes. Boa noite a todas e a todos. Permitam-me que comece por dirigir uma palavra a todas e a todos os socialistas aqui do Concelho da Moita, e em particular ao Luís Chula, que foi o nosso candidato há 4 anos atrás, que teve um excelente resultado aqui no Concelho, a quem quero dar e pedir uma salva de palmas. E permitam-me que tenha começado por falar do passado, exatamente para podermos falar do futuro. Porque a candidatura que hoje estamos aqui a apresentar não é uma candidatura que o Partido Socialista tenha arranjado à pressa para estas eleições. A candidatura que aqui estamos a apresentar é uma candidatura que decorre do trabalho do partido, seja enquanto estrutura, seja também através dos seus autarcas, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, quer nas várias juntas de freguesia. Por isso, nós estamos aqui para apresentar aqueles que são os rostos da mudança, aqueles que vão liderar listas às próximas eleições. O Carlos Albino, como nosso candidato a Presidente de Câmara, o António Duro, como nosso candidato a Presidente da Assembleia Municipal, e nas nossas juntas, o Fabrício, a Ana, a Bárbara e também o Artur
que se candidatam às nossas freguesias aqui do concelho. Este concelho, como há pouco dizia a nossa mandatária, é um concelho que, ao nível da área metropolitana, tem indicadores que são indicadores muito preocupantes. Muito preocupantes porque denotam aquilo que é a desigualdade numa região que é uma região com um enorme potencial. E por isso não há nenhuma razão para que o concelho da Moita, que está inserido numa região com recursos, numa região com uma boa localização, numa região com pessoas qualificadas, tenha os indicadores que tem. E a única explicação que nós podemos dar é mesmo todo o desinvestimento que tem havido neste concelho. E esse desinvestimento tem um nome, e esse nome e esses responsáveis são o Partido Comunista, que nos últimos mais de 40 anos têm governado este concelho sem nunca dar qualquer perspectiva de futuro para qualquer uma das freguesias ou sequer para o concelho no seu conjunto. E este é um concelho onde o Presidente de Câmara, que nunca se ouve sobre nada, mas ouviu-se apenas nos últimos 4 anos para dizer uma coisa, para dizer que não queria o aeroporto na base aérea do Montijo. E ele não queria o aeroporto na base aérea do Montijo, não porque havia um problema de barulho na freguesia da Baixa da Banheira, ele não queria o aeroporto aqui ao lado no Montijo, porque ele não quer um investimento que é um investimento da maior importância para o país e que vai permitir criar aqui, nesta península, muito emprego e emprego qualificado. E por isso, aquilo que nós precisamos é de coragem para mudar, como aqui temos no nosso lema de candidatura. Coragem de mudar daquilo que é uma postura que olha para este território como um território em que o quanto pior, melhor, porque aquilo que se quer fazer é mobilizar os descontentamentos, para mobilizar os descontentamentos contra tudo e contra todos, mas nunca contra a Câmara Municipal. Porque quando se abre a oportunidade para os vários municípios poderem ter mais competências e mais dinheiro para exercer essas competências, seja na saúde, seja na educação, seja no espaço público, aquilo que os autarcas do Partido Comunista, e incluindo aqui na Moita, fazem é recusar sistematicamente essas responsabilidades, porque aquilo que eles sabem fazer e naquilo que eles são especialistas é mesmo em queixarem-se daquilo que os outros não fazem, apenas para eles não fazerem aquilo que efetivamente devem fazer. E essa coragem para mudar é uma coragem que nós precisamos de levar a todo o concelho da Moita. Precisamos de levar alegria nesta campanha. Precisamos de levar alegria e esperança de que as coisas podem e devem mudar. Precisamos de dar esperança àqueles que são mais jovens, mas precisamos dar esperança a todos aqueles que estão aqui no concelho. E do meu ponto de vista, há 2 áreas que nós temos que ser absolutamente claros naquilo que devemos fazer nos próximos anos. Uma das áreas mais importantes, do meu ponto de vista, é a habitação. A habitação é hoje um problema na área metropolitana de Lisboa e é um problema que leva a que os mais jovens, como o Miguel, aqui, a geração do Miguel, tenham menos oportunidades do que aquilo que era, por exemplo, a minha geração no acesso à habitação. Hoje, o acesso à habitação é mesmo o maior problema para que os jovens se possam emancipar, para que os jovens possam começar a sua vida. E aquilo que estas autárquicas têm a ver com essa prioridade é mesmo tudo, porque está nas mãos dos autarcas poderem agarrar
naquilo que são os milhões de euros que temos na famosa bazuca e que temos para as políticas de habitação, para, em conjunto com o Governo, criarem as políticas de habitação que permitam, por um lado, ter uma oferta de arrendamento acessível para os mais jovens e para os menos jovens e, por outro lado, que possam também, no âmbito do primeiro direito, construir casas para aqueles que não têm oportunidade de aceder à habitação. E depende dos municípios elaborarem essas estratégias e saberem negociar com o Governo a implementação dessas estratégias e aproveitar os fundos comunitários que temos nos próximos 6 anos à nossa disposição para esse efeito. O segundo tema que acho relevante e que sejamos muito claros aqui neste Conselho é a importância da requalificação do espaço urbano. A requalificação do espaço urbano é absolutamente essencial neste Conselho. Por um lado, para podermos preservar aquilo que é a tradição, as tradições que temos e que ainda são muito vincadas, quer aqui na freguesia central, quer em Alhos Vedros, quer em Sarilhos, preservando o espaço urbano, mas fazendo uma operação de requalificação do espaço urbano em tudo aquilo que foram os crimes urbanísticos que foram feitos nas últimas décadas neste Conselho, sem que nunca se tivessem responsabilizado aqueles que são responsáveis, que são, repito, o Partido Comunista. E por isso a requalificação urbana, cuidar do espaço, os espaços verdes, a reconversão urbanística dos nossos bairros é absolutamente essencial para criarmos neste Conselho que é central na área metropolitana de Lisboa, um polo de atração para que as pessoas possam viver, para que as pessoas possam trabalhar, para que possamos ter uma ambição verdadeira para este Conselho, porque não há nenhuma razão para que este Conselho esteja nos piores indicadores da área metropolitana de Lisboa. E por isso, nós socialistas, liderados pelo Carlos Albino, um jovem, estamos aqui para apresentar aquilo que é a escolha entre o futuro, que é com o Partido Socialista, e o passado, que é com o Partido Comunista. A escolha é simples, mas o trabalho é grande para que possamos chegar a bom porto. E por isso, a todos os que aqui estão, àqueles que estão em casa, temos que mobilizar, temos que, porta a porta, pessoa a pessoa, transparecer esta mensagem de esperança, esta mensagem de alegria, esta mensagem de confiança que representa a candidatura do Partido Socialista aqui na Moita e que eu gostaria muito e quero muito e tenho mesmo a expectativa de poder aqui vir no dia 26 de setembro à noite para dar um abraço ao nosso Presidente de Câmara, ao Carlos Albino. Força a todos e bom trabalho. Senhoras e senhores, tenho a honra e o privilégio de chamar ao palco o camarada e dirigente João Costa, em representação do PS Nacional. Muito boa noite a todos, caras amigas, caros amigos, caras e caros camaradas, caros candidatos, caro Carlos António Duro, caros candidatos às juntas. É um gosto enorme estar aqui em representação do PS Nacional
para trazer aqui, continuar esta palavra de confiança que já aqui foi transmitida. É muito bom nós, de facto, como dizia o António Mendes, pensarmos na história. Eu vou ainda mais para trás. Há 8 anos, nós tivemos umas autárquicas em 2013, em que vivíamos num Portugal em crise, mas numa crise que era gerida da seguinte forma, colocando uns contra os outros, dizendo isto são os funcionários públicos contra os funcionários das empresas privadas, são os velhos contra os novos, são os das cidades contra os do campo. Falava-se da peste grisalha, falava-se de uma tentativa de gerir uma crise, empobrecendo um país, tornando-o mais desigual, tornando-o menos coeso e tentando encontrar culpados. Há 4 anos, aqui com o Luís Chula, eu tive a sorte e o privilégio de estar aqui na apresentação da candidatura do Luís Chula à Câmara, naquele momento histórico em que conseguimos tirar a maioria ao Partido Comunista aqui na Moita, falávamos de uma recuperação, falávamos da capacidade que temos de dizer àqueles todos que diziam vem aí o diabo, vem aí a crise sem precedentes, vem aí tudo o que é mau, e nós respondíamos a isso com um país com contas equilibradas, com um país em que tínhamos devolvido rendimentos aos portugueses. E agora, assolados por uma crise que ninguém esperava, uma crise provocada por um inimigo invisível, por um vírus. Nós estamos a gerir esta crise sem que se tenham tirado rendimentos aos portugueses, sem que o desemprego tenha aumentado para níveis que todos faziam crer que ia acontecer, sem que tivessem sido negados apoios sociais e, sobretudo, depois de ouvirmos por todo o lado que o Serviço Nacional de Saúde é mau, que a escola pública é má, que os funcionários públicos são maus, com um país que conseguiu dar uma resposta extraordinária no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, em todos os serviços de apoio a todos aqueles que foram mais afetados por esta crise. E se esta crise teve características que requereram coragem. Coragem porque ninguém sabia o que era isto. Ninguém sabia o que era a nossa relação entre nós. O que é isto de estarmos de máscara, o que é isto de termos de estar à distância, o que é isto de não nos podemos tocar. Não sabíamos. Mas, no entanto, é com o Partido Socialista que estamos a gerir esta crise. E é muito importante reiterar isto, porque nós vivemos cada vez mais entre aqueles que, de um lado e do outro, querem governar pelo medo. Vivemos com uma direita que grita, vem o diabo, que grita, vai tudo falhar, que grita, nada disto funciona, mas de que se conhece zero de propostas concretas para o bem do país. Aliás, as suas únicas propostas são retirar o bem público para dar a uns quantos. As suas únicas propostas são alimentar o partido da extrema-direita e começar a namorá-lo, já sem vergonha de se aliar àqueles que são os piores sinais do esboroamento de uma democracia de qualidade. E aqui na Moita vivemos com o outro medo, o medo de assumir, o medo de governar, o medo de assumir competências. Nós vivemos num país, se há grandes sucessos na história da nossa democracia, são o nosso Serviço Nacional de Saúde, são o nosso Serviço Nacional de Educação e é o poder local. O poder local é aquele em que cada um de nós pode participar. Mais de 200 mulheres e homens estão envolvidas nesta candidatura que aqui hoje se apresenta. Mais de 200. Quando chegamos ao universo do país, em todas as forças políticas, é mais de 500 mil de portugueses que está envolvido em candidaturas. As eleições autárquicas são de 4 em 4 anos a grande festa da democracia. A grande festa em que celebramos o poder que cada um de nós tem de chegar à frente e dizer eu quero e posso fazer diferente. Ora, eu quero e posso fazer diferente não se faz com aqueles que dizem, como se fossem meninos pequenos, eles deviam fazer diferente. Eu não faço porque eles não fazem. E quando lhes é dada a possibilidade, com este processo magnífico que temos em curso de descentralização de competências, dizem eu não quero fazer. E as desculpas podem ser muitas. Não estamos preparados, isto não nos compete, o envelope financeiro, é isto, é aquilo, é aquilo outro, tudo serve de desculpa para não fazer. Aqui na Moita, com o Carlos Albino, com a sua juventude, com a sua tenacidade, com a sua teimosia, se me permites, tenho a certeza que vamos conseguir fazer. Vamos conseguir fazer e vamos responder ao medo com este lema, com a coragem de mudar.
Temos 4 excelentes candidatos nas nossas juntas de freguesia. Vou destacar, por amizade, por conhecer há muito tempo, a Bárbara, que é o símbolo não apenas de uma candidatura, é o símbolo, com a Ana, das mulheres, é o símbolo da igualdade nesta candidatura da Moita e é o símbolo também da juventude, da renovação, da mudança que não se limita a repetir uma cassete que já é tocada há 48 anos, mas traz a novidade, traz o sorriso, traz a determinação, traz toda a juventude do distrito de Setúbal para o poder local. A luta é grande e resolve-se por cada um de nós no dia em que estamos com o nosso boletim de voto na mão, com uma caneta na outra e pomos a cruz no sítio certo. E o sítio certo aqui na Moita é o Partido Socialista, é o Carlos Albino, é o António Duro, é a Bárbara, é a Ana, é o Artur, é o Fabrício. São eles que vão fazer com que a Moita evolua, com que a Moita finalmente saia da cepa torta e se há 4 anos, com o Luís Chula, o PCP perdeu a maioria, estou confiante que dia 26 de setembro não é apenas a maioria que perde. Perde a Câmara, perde a Assembleia, perde as juntas. E estamos aqui convosco, acreditando, sem medo, com coragem e tenho a certeza que daqui a 4 anos estaremos a celebrar esta mudança grande e o reconhecimento de todos os municípios da Moita de que valeu a pena, no dia 26 de setembro, sair de casa, sair do conforto do sofá, vir mais cedo da praia, se o tempo ainda ajudar, e ir à sua Assembleia de Voto dizer: eu tenho a coragem de, com o meu voto, mudar a Moita. Força Carlos Albino, força todos os candidatos, viva a Moita, viva o Partido Socialista. As listas de candidatos à Câmara Municipal incluem homens e mulheres de grande valor, com uma grande vontade de vencer. Pessoas dinâmicas, que defendem o progresso e o desenvolvimento do nosso concelho. Senhoras e senhores, apresento os nomes que compõem a lista de candidatos à Assembleia Municipal. António Duro. Dulce Marques. Daniel Justo. António Costa. Ana Rita Neto. João Palma. Cláudia Fera. João Soeiro. Pedro Mateus. Maria Damaso. Edgar Casimiro. Humberto Rosa. Carmen Lima. Carlos Rodrigues. Daniel Serpa. Nádia Marques. Jorge Beja. Renata Rosa. Bruno Santos. Henrique Baleiras. Bruna Rodrigues. Yuri Ribeiro. Rodrigo Nascimento. Camila Rei. Ana Maria Carvalho. António Palma. Maria Sequeira. Mário Santos. Teresa Santos. Nuno Jesus. Beatriz Marques. António Santos. Dulce Albino. Marlene Oliveira. Durval Santos. Rafael Cruz. Mariana Marques. Diogo Carregosa. Helena Nunes. Madalena Pereira. José Betim. Maria Paulino. Pedro Laborde. Maria Sarraguça. António Campos. Paulo Marques. Sandra Escumalha. Júlio Furtado.
Ana Sofia Faria, Nelson Souza, Ana Castro, Márcia Santos, Hugo Duro e Justina Campos. Senhoras e senhores, o candidato do Partido Socialista à presidência da Assembleia Municipal, António Duro. Boa noite a todos. Isto já são muitos anos a virar frangos, como diz o outro, mas dá sempre alguma emoção a esta altura em que nos assumimos mais uma vez para defender os nossos ideais e a nossa terra. Portanto, quero agradecer aos presentes aqui ao vivo e a todos os que nos assistem através da transmissão online pelas plataformas e sem máscara, porque isto agora já começa a ser um vício, digitais pela internet. Ao João Costa e ao António Mendes, dirigentes nacionais e da Federação, e também, fora disto, brilhantes secretários de Estado com trabalhos que devem ser reconhecidos por todos. Também ao camarada Luís Chula, primeiro vereador da Câmara Municipal, camaradas e companheiros dos vários outros órgãos do Partido Socialista, e quero aqui saudar vivamente a Bárbara, a Baixa da Banheira, candidata, o Fabrício à Moita, o Artur Varandas à Alhos Vedros e a Ana Costa ao Garresário e Sarilhos Pequenos, que tenho a certeza serão presidentes das juntas de freguesia e serão a verdadeira revolta que o Conselho merece e precisa. População do Conselho da Moita. Vou-me agora dirigir à população. Sou António Duro, candidato a Presidente da Assembleia Municipal, como foi dito, muitos conhecem-me. Já fui vereador por 2 vezes, a primeira de 89 a 93, já lá vão 30 anos. Como vereador, então, do Pelouro de Salubridade e Ambiente, fui candidato, sou repetente, portanto, a Presidente da Assembleia Municipal em 2001. Nessa altura, liderei a bancada da oposição e fui deputado metropolitano. Fui candidato a Presidente da Câmara em 2009 e mantive-me como vereador líder da oposição até 2013, sem pelouro atribuído. Tudo isto tem mais de 30 anos, tudo cargos não remunerados em acumulação com a minha profissão no privado, sempre e só por amor a esta terra. Significa isto que há muitos anos que me bato pela mudança para um concelho melhor e que desde sempre vi que o rumo para onde ele ia não era o melhor. É muito desolador para nós sermos considerados há muitos anos o pior concelho da área metropolitana de Lisboa na maioria dos indicadores. Agora sobre a nossa lista da Assembleia Municipal. São 54 membros propostos. Defensores ativos de uma mudança neste concelho. Era a condição fundamental. Temos quantidades semelhantes, muito aproximadas entre número de homens e número de mulheres. E uma média de idades de 44 anos. A mais nova é uma senhora, tem 19 anos, e o mais velho tem 77. 30% têm até 35 anos. O futuro está assegurado. Há na composição desta lista uma grande abertura do PS à verdadeira sociedade civil. Perto de 40% das listas dos 54 nomes da Assembleia Municipal são independentes. Mulheres e homens de todos os locais do Concelho e das mais diversas ocupações e formação, com inteira liberdade individual sobre muitos assuntos de consciência, sinal de abertura e não de se querer qualquer homogeneidade de opiniões. Procuraremos sempre a unidade sem beliscar consciências. Cidadãs e cidadãos agregados na lista do PS como uma federação de sensibilidades que têm, contudo, um sentimento comum. Este Concelho precisa de mudar.
Pessoas determinadas, com coragem para operar a mudança, sem sentimentos de ódio aos adversários políticos, isso no Partido Socialista não existe, imbuídos do direito democrático de criticar o que se veja mal feito ou inexistente e que tem que ser feito, mas também que saberão reconhecer e apoiar o que for bem feito em prol desta terra. Naturalmente que o objetivo e a ambição é que haja uma mudança para uma Câmara, Assembleia Municipal e freguesias de maioria do PS, e assim teremos a certeza que iremos garantir ter mais motivos para elogiar e apoiar. Sabemos que temos connosco muita gente que se junta às nossas listas apenas por querer a mudança, que não suportam mais as enormes carências que o Conselho e as suas freguesias têm e que aceitaram este tipo de federação de ideias por essa mudança. Pessoas que reconhecem o PS como a única força política capaz e posicionada para se bater com o atual poder dominante e que a única coisa que se lhes exige é espírito democrático, trabalho e amor à causa pública e ao desenvolvimento deste Conselho. Consideram assim estas pessoas candidatas à Assembleia Municipal que a melhor solução para a gestão do novo Conselho de Mudança é apoiar e defender a lista do PS à Câmara Municipal, liderada pelo meu amigo Carlos Albino, a quem peço desde já uma salva de palmas. Ele é, como já foi dito, uma pessoa insistente, chato às vezes até, porque irritantemente, ou até irritantemente otimista, o Carlos é irritante. Os adversários têm um ódio de morte. Eu costumo falar, quer com comunistas, quer com aquelas espécies de PSD, aquela coisa qualquer, que me dizem, quer dizer, que ele os irrita solenemente, porque ele nunca está calado, ele nunca está quieto, ele tem sempre uma proposta alternativa, ele tem sempre que falar sobre qualquer assunto. E, meus amigos, isso é bom, isso é muito bom. Queremos alertar e convidar a população do Conselho da Moita a não perder esta oportunidade e confiar e apoiar as listas do PS, tendo como nós a coragem para mudar. Façam connosco uma onda, uma ola, como se chama no futebol, enorme de apoio à mudança. Sejam agentes dessa mudança. Apoiem e convidem todos os vossos familiares e amigos a juntarem-se a este grande movimento de mudança rumo ao progresso em todas as suas vertentes. Vamos lutar por que sejam criadas condições para mais e melhor emprego local, educação, saúde, habitação, saneamento, transporte, desporto, lazer. Basta de criação de poucas empresas e avulso, dispersas no tecido urbano sem grande lógica, sem acessibilidades adequadas, criadas de fora para dentro, sabe-se lá muitas delas como. Basta de esgotos a céu aberto e cheiros nauseabundos, sem controle ou solução à vista. Basta de buracos por estradas e caminhos que só conhecem remendos quando se avizinham eleições autárquicas, de 4 em 4 anos. Bem como obras que se anunciam sempre como intenções nestas alturas e que após as eleições poucas se concretizam. Basta de faltas de água ou de pressão por redes de canalização velhas e desadequadas e com falta de manutenção atempada e periódica regular em vários locais do Conselho. Basta de um Conselho com déficit de higiene pública e de regras de fiscalização preventivas, bem como da falta de campanhas de sensibilização para hábitos mais corretos e higiênicos em termos de salubridade e ambiente. Ambiente que, desde que fui seu vereador em 1993, não mais se ouviu falar na Câmara da Moita ou fazer alguma coisa de jeito. Nunca mais houve um pelouro de ambiente nesta terra. Basta de ouvir sempre a tirar a culpa para os outros, para os governos e para os proprietários privados e não se ver fazer nada para ajudar a resolver muitos problemas que afetam a nossa vida coletiva local. É necessário insistir no diálogo para a resolução dos problemas e utilizar todos os meios e recursos legais quando o diálogo por si só o não consiga. Eles isso não fazem. Defendamos as nossas tradições. Quero aqui ser muito claro que o Partido Socialista sabe o que são as tradições do Conselho da Moita e muito em particular também da sua Vila da Moita e das nossas gentes, e nunca os abandonará, nunca os trairá nessas tradições. Mas defendamos-las também daqueles que, não sendo de cá, aqui se instalam ilegalmente, sem regras de higiene, segurança e saúde públicas, que maltratem e apacentem corretamente os animais por espaços públicos e privados não vedados, pondo em risco a integridade da comunidade e tornando a vida dos que habitam nas proximidades no inferno.
Exijamos regulamentos municipais dentro das regras da autonomia do poder local, para acautelar e haver autoridade para solucionar estes problemas. Qualquer ser humano tem direitos, mas também tem deveres, e ambos devem ser iguais para todos. Não vamos deixar continuar a assistir este nosso Conselho definhar ano após ano sem soluções, sem alegria, sem futuro à vista. Os eleitos pelo PS à Assembleia Municipal vão bater-se pela mudança. Coragem para isso? Temo-la. E você que está em casa, também vai tê-la ou vai continuar a ignorar os problemas que também o afetam a si e aos seus? Venha connosco, vamos a isto. Obrigado. São 18 os candidatos que integram a lista do PS à Câmara da Moita nestas eleições autárquicas. Uma equipa multidisciplinar, de confiança, com pessoas empenhadas em contribuírem para mudar o destino do nosso concelho. Pessoas que acreditam na competência e na liderança de Carlos Albino. Pessoas que acreditam que se consegue fazer muito mais pelo Concelho da Moita. Senhoras e senhores, apresento-vos os candidatos à Câmara da Moita. Carlos Albino, Sara Silva, António Pereira, Anabela Rosa, Bruno Ferreira, António Luz, Ana Nunes, Lara Colasso, Félix Diouf, José Moura, Maria Catarino, Alfredo Almeida, Diana Guerreiro, Antônia Gato, Isabel Duro, João Profano, Sílvia Ferreira e Fausto Almeida. Porque queremos um concelho desenvolvido, competitivo, que proporcione bem-estar. Porque queremos um concelho moderno, que acompanhe a evolução da sociedade. Porque queremos um concelho de proximidade, de boas relações com o rio. Para isso, há que ter coragem, e coragem não lhe falta. Senhoras e senhores, o candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal da Moita, Carlos Albino. Caros amigos, caros camaradas, caros munícipes, muito obrigado pela vossa presença nesta noite, de grande importância para o nosso partido e igualmente de enorme responsabilidade para todos nós, pelo que nos propomos a idealizar e a desenvolver em prol do nosso concelho. Uma saudação especial a todos aqueles que nos acompanham a partir de casa, a quem estes tempos de pandemia obrigaram muitos desafios, pessoais e profissionais, e que nos fizeram reinventar e adaptar a esta nova forma de vida. Desejaríamos, certamente, fazer uma iniciativa onde todos pudessem estar presentes, pois é com todos que contamos. Mas este desejo ficará para breve, assim que a evolução positiva da pandemia o permita. Na pessoa do camarada Luís Chula, saúdo todos os autarcas que ao longo dos últimos 4 anos deram o melhor de si, com as condições que tinham ao seu dispor, sempre focados no concelho e na sua população, aquilo que verdadeiramente nos move e nos importa.
Estou consciente da dimensão do desafio, do trabalho e da responsabilidade que todos tiveram. Mas ninguém mais que o vereador da Proteção Civil sentiu a dificuldade de lidar com algo que desconhecia, algo que ninguém tinha passado antes. Não existe um manual para nos guiar por uma pandemia, mas Luís Chula conduziu-nos por esse caminho difícil, ultrapassando dificuldades, superando obstáculos. No entanto, o Presidente da Câmara Municipal, responsável máximo pela Proteção Civil, adotou uma postura que, na nossa visão, descredibilizou a gravidade do momento e não dotou os serviços com meios e competências essenciais para um combate que, por si só, já é desigual. Saudar também a presença do nosso camarada António Mendes, Presidente da Federação, que tem feito um trabalho indiscutível, criando as condições necessárias para que as concelhias e os seus autarcas possam fazer um trabalho sério, responsável naquilo que é o nosso maior foco, as pessoas, os municípios do nosso concelho. Respondemos positivamente e com enorme sentido de missão ao seu chamado e temos, ao longo do tempo, feito cada vez mais e melhor. E é esse empenho, essa dinâmica que resultam do trabalho de todos, já é visível e já se sente em cada freguesia que visitamos, a cada comerciante que falamos, com todas as pessoas a quem nos dirigimos. Saudar também a presença do camarada João Costa, que atualmente desempenha funções governativas na qualidade de Secretário de Estado Adjunto da Educação. Gostaria de aproveitar aqui a sua presença para agradecer a forma como este Governo Socialista conseguiu conduzir-nos até aqui em segurança. Apesar das dificuldades, continua a investir nas atuais e nas futuras gerações. Prova disso mesmo é a retirada do amianto das nossas escolas. O meu nome e em nome de todos aqueles que fazem parte desta lista, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado a quem em casa nos segue nesta apresentação. Gostaria de vos falar do que nos trouxe até aqui, até este dia, do meu percurso e da minha vontade de poder servir o Concelho da Moita. Podemos começar por algo a partir de uma ideia, e uma ideia tem a capacidade de produzir a mudança. E é esse espírito que, desde novo, sempre olhei para as coisas, não pelo que elas eram, mas sim pelo que elas podiam vir a ser. E foi este sentido que desde cedo me guiou e me fez intervenção cívica, ia às reuniões de Câmara e de Freguesia, e num e noutro momento ia fazendo observações, deixando sugestões sobre o que considerava fazer falta, sempre com o objetivo e com a finalidade de melhorar, de acrescentar, de inovar, contribuir deste modo para algo positivo e que acrescentasse mais valor. Mas a realidade com a qual me fui confrontando foi de que, ano após ano, nada foi mudando na minha vida, na minha rua, na minha freguesia, no meu concelho. Vivemos anos a pensar, a debater, a idealizar, mas muito pouco a concretizar. E perante isto temos duas opções. A primeira, resignarmos, desistir, virar as costas. A segunda, arregaçar as mangas e lutar por aquilo que acreditamos. Eu escolho a segunda. Acredito que é possível virar a página de um concelho que se esgota nas ideias, mas que tem todo o potencial para ser um concelho de referência, que proporciona aos seus municípios uma melhor qualidade de vida, melhores serviços, melhores infraestruturas. Entre esse momento inicial até ao dia de hoje, muitas coisas aconteceram. Formei-me em Engenharia Civil, seguindo-se uma especialização em Higiene e Segurança no Trabalho, e comecei a trabalhar na área da construção e reabilitação. E como técnico de segurança, corri o país todo acompanhando obras da ferrovia. Fui pai por 2 vezes, de um menino hoje com 5 anos e uma menina com 1 ano e meio. Já tive muitas responsabilidades na qualidade de dirigente político e sou atualmente vereador na Câmara Municipal da Moita. Mas, ao longo desse tempo, nunca perdi o foco que me fez que me fez entrar e apaixonar na política. O de ajudar a construir um espaço comum onde todos se sintam bem e onde possam realizar-se enquanto indivíduos. Onde os meus e os vossos filhos sintam orgulho em crescer, viver e construir uma família com futuro. Todos estamos conscientes das enormes dificuldades e carências que o Concelho da Moita atravessa, não sendo isto algo novo, mas sim algo que se vem agravando ano após ano. Bem sei que os nossos adversários políticos
sempre tentaram descredibilizar os factos que fomos demonstrando e as afirmações que fomos fazendo ao longo do tempo. Esse é uma estratégia de quem já se esgotou em ideias e projetos, de quem já não tem a capacidade para inovar, e assim a negação de existência dos problemas é só e apenas uma forma de os camuflar a sua própria incapacidade de os resolver. Poderia estar aqui ao vosso lado, o resto da noite, a discutir a origem dos problemas, a demonstrar as soluções possíveis e a apontar os responsáveis pelos mesmos, mas não é necessário fazê-lo. Todos nós sabemos quem são e todos nós reconhecemos que para dar uma efetiva resposta a esses problemas estruturais é necessário uma alternativa, uma nova visão, é necessário coragem para mudar. Falamos de 47 anos de poder e, apesar de toda a conjuntura e da evolução dos tempos, das políticas, do acesso a fundos europeus, do apoio do governo português nas mais diversas matérias, o Concelho da Moita apresenta ainda situações inaceitáveis para os tempos em que vivemos. Posso dar-vos alguns exemplos. Esgotos a desaguar para o rio. Situações que querem fazer crer serem pontuais, mas não são. Bastará percorrer o concelho para percebermos que é uma situação que afeta todas as freguesias. Situações como estas têm um grave impacto, que pode produzir alterações e características físicas e químicas e biológicas de um rio e podem gerar desequilíbrios ambientais e sanitários, colocando em causa o desenvolvimento desportivo, económico e turístico. Foi também tornado recentemente público que o mercado municipal da Baixa da Banheira, na Zona Sul, ainda não é pertença da autarquia, apesar de já se encontrar construído há décadas. O Presidente da Câmara foi incapaz de responder à pergunta de quando constará aos munícipes da Moita esse mercado. Também se recusou a responder se haveria mais situações similares no concelho, o que, como calculam, não nos pode deixar tranquilos. E temos razões para estar preocupados, pois as irregularidades, para não falar em ilegalidades, somam-se. Desde o aterro no Parque José Afonso, processo que se encontra na CCDR, e mais recentemente os trabalhos no Palacete Condes de Sampaio e no Cais do Descarregador, em Alhes Vedros, iniciados sem o devido acompanhamento arqueológico, como é exigido para esses casos, como afirmou a Direção-Geral do Património e Cultura. Situação que coloca em causa o conhecimento da nossa história, prejudicando o património que a todos pertence. Estes são alguns exemplos, dentre muitas outras incoerências, que os socialistas têm vindo a denunciar ao longo do tempo. Contudo, quem tem a obrigação de os explicar e corrigir, não o faz, limitando-se a descredibilizá-los. Não poderia deixar de mencionar as instalações dos serviços municipais e o estado de degradação em que se encontram. A falta de condições de trabalho e a falta de orientação e planeamento, que mais não são que o espelho dos responsáveis políticos desta autarquia, isso, aliado à falta de capacidade de gestão, fazem com que hoje exista um enorme clima de desmotivação junto dos funcionários da autarquia, algo que urge mudar. São estes funcionários, estas pessoas, os verdadeiros rostos da autarquia. São eles que desde a primeira hora do dia até à última hora da noite dão o melhor de si em prol do concelho, em prol de todos nós. Dotar os serviços e os trabalhadores de todas as condições necessárias a um trabalho que prima pela excelência é a obrigação e o dever do Executivo. Vou pedir emprestadas as palavras de Salgueiro Maia, para tal como ele vos dizer. Como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados sociais, os Estados corporativos e o Estado a que chegamos. Pois este é o Estado a que chegamos. De quem há mais de 47 anos no poder, nos promete futuro, nos promete obra, nos promete projetos, nos promete desenvolvimento, mas ano após ano verificamos que apenas tais promessas não passam de palavras e desejos de que vivem naqueles que se mostram incapazes de virar a página, incapazes de abrir novas portas, novos paradigmas. Enquanto aqui assistimos a esta realidade,
Nos municípios à nossa volta, vemos o contrário. Vemos a resiliência, vemos a inovação, vemos o progresso. Vemos nas dificuldades e nos desafios encontrarem argumentos e força para avançar, para requalificar, melhorar e dinamizar. Não vemos nem ouvimos o passar de culpas constantes ao Governo Central. Aqui, preferem continuar a insistir num discurso ilusório no qual nem os mesmos já acreditam. Sim, pagamos menos IMI, em média por habitante, mas isso só é verdade porque temos um número elevado de pessoas que, dada a sua fragilidade económica, estão isentas de pagar esse imposto. Foi por isso que, ao longo de 4 anos, sempre nos batemos por uma redução desse imposto, algo que conseguimos, ainda que longe dos valores de redução que vínhamos a defender. Vou falar-vos agora da visão que temos para este Conselho. Pretendemos um Conselho onde o bem-estar passe de uma palavra a um sentimento real, onde as pessoas se sintam bem, livres, para falar, para debater, para acrescentar ideias, num espírito de verdadeira democracia, de todos para todos. Um Conselho que dá oportunidades a uma visão nova, renovadora, quer na sua forma, quer no seu conteúdo. Um Conselho em que os municípios sintam, como eu, que promova a coesão territorial, respeitando as especificidades e as diversidades de cada freguesia, mas que se una em prol de um bem comum, onde todos se sintam incluídos. E porque nem só de pão vive o homem, queremos apostar também no acesso à cultura para todos, integrando o município da Moita na rede territorial de cidades educadoras, à semelhança de outros municípios nossos vizinhos, porque acreditamos que a cultura e a educação são ferramentas políticas essenciais à transformação social. Temos uma certeza, que se sente a cada freguesia, em cada rua, em cada município, a de que, aos dias de hoje, desejamos e ansiamos um futuro melhor, mais promissor, mais aberto, mais atrativo, que nos afirme num plano de desenvolvimento e progresso, diferente do que já vivemos, mas certos que será melhor. Que nos dará orgulho da terra onde vivemos, onde os nossos filhos irão querer viver, estudar e trabalhar. Sim, pretendemos ter um Conselho onde os nossos jovens se possam fixar, criar as suas famílias junto dos seus, promovendo a construção de habitação a rendas acessíveis, aumentando a cobertura do ensino pré-escolar e dos horários das atividades da componente de apoio à família e das atividades de enriquecimento curricular. Esta equipa, da qual faço parte, quer também modernizar as nossas escolas, dotar as mesmas de equipamentos de qualidade, para que as nossas crianças, por exemplo, não sintam frio nas salas de aula, a estudar nos meses de inverno ou calor nos meses de verão, melhorando assim a concentração no estudo e permitindo o incremento no sucesso escolar. O espaço exterior é igualmente da maior importância, uma vez que promove outras aprendizagens e o desenvolvimento integral das crianças. Por isso, a requalificação e melhoria desses espaços é também uma prioridade, sendo necessário criar condições para que as crianças usufruam do seu tempo ao ar livre com todas as condições de segurança. Queremos fazer diferente na área da saúde, promovendo uma parceria com a ARS ou IPSS e associações, visando levar a cabo o rastreio na área da saúde, principalmente na nossa população mais idosa e nas periferias do nosso Conselho. Isso e outras iniciativas ligadas à promoção do acesso a mais e melhores cuidados de saúde serão eixos do nosso programa, pois hoje, mais que nunca, a saúde é uma prioridade. Importa também olhar para a área económica, para as nossas áreas industriais, criar parcerias, sinergias, para que as mesmas se possam modernizar e ganhar novas valências, criando um ambiente favorável para os atuais e futuros investidores. No entanto, o tecido económico do nosso Conselho é construído, na sua maioria, por pequenas e microempresas. Essas empresas precisam que a autarquia cumpra o seu papel, apoiando-as na sua atividade com um gabinete de apoio ao empresário e ajude a identificar prioridades e a identificar oportunidades de acesso a fundos, a formação e apoios, que mais tarde se traduzirão em mais e melhor emprego.
É importante não esquecer os nossos empreendedores e permitir que estes possam ter acesso, no nosso concelho, a espaços próprios e adequados onde possam dar início ao seu negócio. É por isso que considero importante a criação de uma incubadora de empresas. E por falar em espaços adequados ao comércio e atividades económicas, sou forçosamente obrigado a falar dos nossos mercados, que têm sido abandonados. Os mesmos têm um enorme potencial, dada a sua localização, a capacidade e resiliência dos nossos comerciantes. Vamos, por isso, modernizá-los, retirar também as coberturas em amianto e promover um serviço de qualidade para aqueles que lá trabalham e para os atuais e futuros clientes, que muito merecem. Isto sem esquecer as necessárias melhorias nas nossas acessibilidades e transportes, pois o tempo que levamos até ao trabalho e o trânsito que hoje encontramos nas horas de ponta começa a ser um obstáculo à qualidade de vida e ao desenvolvimento. Mas a vida de todos e cada um não se resume apenas ao trabalho. Existem também momentos passados em família com amigos, seja a passear ou contemplar a natureza, ou dedicado à prática desportiva. O nosso concelho tem 20 km de frente ribeirinha. É chegada a altura de mudar de paradigma e a nossa forma de estar perante o rio e fazer as pazes com o mesmo. Importa investir na nossa frente ribeirinha, requalificando-a, criando percursos onde as pessoas possam caminhar, andar de bicicleta, com espaços específicos para a prática desportiva, bem como pequenos espaços de restauração, onde a venda de bebidas e comida, aqui também evidenciando e interligando toda a parte económica, que com esta melhoria na frente ribeirinha também cresce e se fortalece. O Tejo, com todo o seu valor simbólico, é ainda hoje importante elo de ligação territorial e identitário. Por isso, é necessário criar locais de acesso ao rio, com pontões, cais para barcos tradicionais, mas também de fibra, permitindo preservar dessa forma a cultura de gerações, sem esquecer o impacto positivo, tanto para a prática do desporto náutico, como as oportunidades ligadas ao turismo. Também os nossos parques municipais precisam de ser intervencionados, permitindo que todos existam acesso a espaços de restauração e que nestes existam também instalações sanitárias adequadas que sirvam quem visita e quem passeia nos nossos parques. Por vezes, é nas pequenas intervenções, nos pequenos melhoramentos, nas pequenas obras, que mais vamos ao encontro das necessidades das pessoas. Os espaços entre os prédios precisam de ser cuidados, criando espaços verdes, jardins e pequenos parques, onde os vizinhos se possam encontrar e conversar, criando um espírito de comunidade e de vizinhança, devolvendo às pessoas locais sem uso. É chegado o momento do nosso concelho poder ambicionar, concretizar um complexo desportivo, tirando partido das capacidades instaladas já existentes, optimizando recursos e, ao mesmo tempo, oferecendo aos nossos atletas melhores condições para as práticas das mais diversas modalidades. É, sem qualquer dúvida, da maior importância para todos nós e que vai ao encontro dos nossos anseios da população que se criem medidas e iniciativas e regulamentação que visem o bem-estar animal, podendo mesmo ser criado um plano estratégico municipal para o bem-estar animal. Os próximos 4 anos representam também um momento em que, mais do que nunca, as autarquias terão pela frente um desafio sem precedentes. Um papel fundamental na execução das medidas que contemplam o Plano de Recuperação e Resiliência, que significa um investimento fundamental à economia e que vai começar a chegar às populações. Aqui será necessário o empenho, uma visão estratégica para que muito importante e uma preparação muito importante para executar estes projetos. Não podemos ficar para trás. Temos de agarrar as rédeas deste desafio e concretizá-lo, para assim alcançar um novo paradigma para o nosso concelho. Por fim, deixo-vos a minha maior certeza. Aqui dirijo-me aos nossos municípios. O futuro não será apenas traçado por alguns, mas sim com o envolvimento de todos. A maior riqueza deste concelho vai muito para além da sua localização, no rio, que nos envolve, na área e toda a sua dimensão que nos rodeia, nas nossas tradições,
nas nossas freguesias. A nossa maior riqueza, tal como foi no passado, está hoje bem patente no presente e estará sempre no futuro. Essa riqueza são as nossas gentes, o nosso povo, os munícipes deste concelho. É por eles e para eles que acreditamos num projeto novo que nos dará orgulho da terra onde nascemos, vivemos e queremos estar. Um projeto que terá que incidir em pontos altamente estratégicos e que responda às necessidades dos munícipes. Um projeto que nos caracterize por fazer mais e melhor, por mais obra, requalificando os espaços existentes e criando novos centros de atratividade que chamem mais pessoas, mas mais empresas e trabalho qualificado. Um projeto que não se perde anos a debater ideias, mas que as concretize para benefício de todos. Assim se constrói o futuro. Acreditamos que das palavras se passa à ação, à obra, ao projeto. À visão de um concelho de todos e para todos, de um concelho mais desenvolvido, mais atrativo, onde o lema bem-estar à beira-Tejo, tantas vezes evocado, deixe de ser uma miragem, um desejo que se concretize na realidade onde todos passaremos a viver. Somos a força viva que hoje se apresenta para finalmente travar o processo contínuo de degradação desta nossa casa. Somos aqueles que acreditam que o Concelho da Moita pode ser melhor, bem melhor. Que o Concelho da Moita não tem que ser um dormitório nem um sítio de passagem, mas sim um município com futuro, cuja história acabou de começar. Por isso, juntem-se a nós, vocês que acreditam num Concelho da Moita melhor. O caminho começa aqui, hoje. Temos até setembro para mostrar que somos a solução, que temos o melhor projeto e que vamos ser nós a restaurar a dignidade da nossa terra. Somos a força da mudança. Somos a força que acredita. Somos quem tem a coragem para mudar.